importante contar essa história, que isso aqui não fique largado igual está aqui, para que a história não se repita de forma trágica. Outro dia mesmo aconteceu em Minas Gerais, que a Polícia Civil estava investigando o possível furto de cápsulas de aparelho de raio-x. O possível furto de cápsulas de aparelho de raio-x. Bem, pessoal, estava assistindo esse vídeo sobre os túmulos dos indivíduos que morreram no acidente de Goiânia com o Césio 137. Mas o que me chama a atenção é que nesse vídeo ele fala que houve um furto de aparelho de raio-x. E, na verdade, se fosse um aparelho de raio-x, não teria nenhum risco radiológico. É o que eu vou explicar aqui para vocês. Mas olhando aqui o que ele coloca no vídeo, né? A matéria que ele coloca no vídeo, não tem nada a ver com raio-x, e sim uma cápsula de Césio 137 de uma mineradora. E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos ao Foco Forense com o professor Evaristo. Agradeço a visita de vocês e vamos fazer um acordo. Já se inscreve no canal, dê o like, e se o vídeo não for legal, você se desinscreve. Não vai custar nada para você, tá bom? Vamos fazer esse acordo para ajudar esse projeto aqui a alavancar. Esse é o meu terceiro vídeo e eu garanto para você que vai trazer informações bastante relevantes. Então vamos lá, vamos logo para o assunto. Bem, esse trecho desse vídeo que eu reagi aqui é do antropólogo Jorge Cordeiro e foi postado no canal da Metrópolis. E a princípio eu ia só reagir por conta de um erro básico que muitas pessoas se confundem. A questão dos raios X e da radiação gama, além do fato de se confundir com radiografia, radiodiagnóstico e com radioterapia. Dá uma olhada nessa imagem que eu deixei aqui que mostra dois aparelhos. Para a maioria das pessoas, elas não vão ver diferença nenhuma. Mas há uma diferença enorme de aparelhos que emitem raio-x e de aparelhos que contêm material radioativo em seu interior. É o caso dos antigos aparelhos de radioterapia. Então, nesse vídeo, a princípio, eu já vou explicar para vocês a diferença de raio-x e radiação gama, além de explicar a diferença entre o radiodiagnóstico e a radioterapia. Bem, começando com o raio-x, ele é um tipo de radiação que é originária de uma região chamada de eletrosfera. Para gerar os raios-x, é necessário uma imensa carga de elétrons e uma rápida desaceleração desses elétrons. Com isso, é gerada uma energia eletromagnética conhecida como raio-x, que tem um alto potencial de penetração e ionização. Apesar do ser humano descobrir como produzi-la, ela existe na natureza. Um exemplo são os raios. Descargas elétricas atmosféricas podem gerar uma pequena liberação de raio-x. Na virada do século XX, um pesquisador chamado Röntgen produziu o que ele chamou de tubo de Crookes, uma estrutura que a gente pode fazer uma comparação como uma lâmpada. Porém, essa lâmpada não emitia luz e emitia sim raio-x. Porém, só foi com William Coolidge que ele finalmente aperfeiçoou essa estrutura, dando o seu próprio sobrenome, né, de tubo de Coolidge. Hoje conhecido como os tubos de raio-x, e basicamente, né, essa estrutura que ainda é utilizada hoje, né, foi evoluindo. Então, óbvio, não é o mesmo modelo que a gente vai encontrar dentro dos aparelhos de raio-x, mas é uma evolução desse tubo de Coolidge. Então, o raio-x, pessoal, é um tipo de radiação que nós produzimos de forma artificial. Não há nenhum material radioativo dentro de um aparelho que emite radiação X. Então, pessoal, resumindo, aparelhos de raio-x só emitem radiação quando você liga e o configura no tempo de exposição, na quantidade de quilovoltagem que vai ser utilizada. No caso do raio-x, se trabalha com quilovoltagem. A maioria das pessoas está acostumada em falar em voltagem, né? 220 volts, 110 volts, né? Aparelhos de raio-x trabalham a partir de quilovoltagem. Para você
entender o tanto de energia elétrica que é consumida, que é necessária para produzir os raios-x. E o uso do raio-x é bastante diverso. Com certeza vocês conhecem o uso dele no radiodiagnóstico, na radiografia. Mas ele pode ser muito mais amplo, como tomografia computadorizada, como mamografia. Todos esses exemplos são usos de raio-x. Além disso, fora da área da saúde, vocês vão ver também o uso de raio-x para engenharia, para questão de segurança de aeroportos. Então, o raio-x é utilizado em várias áreas de conhecimento da humanidade. Depois de um tempo, o raio-x também começou a ser utilizado na radioterapia, que eu já vou explicar para vocês aqui. Tá, aí vocês perguntam o que era aquele aparelho de césio 137 que se fala tanto. Bem, aquilo ali, pessoal, era um aparelho antigo de radioterapia. Então, a radioterapia é utilizada para tratamento de câncer. Pode parecer estranho, né, que vocês já conseguiram associar há muito essa informação que radiação causa câncer, né? Porém, do mesmo jeito que ela causa câncer, né, exposição indevida à radiação, se utilizada de maneira correta, ela pode destruir células cancerígenas, o que eu já vou explicar para vocês. Então, pessoal, de forma paralela, na mesma época e na virada do século XX, pesquisadores como Pierre Curie e Marie Curie, são bastante famosos, eles começaram a estudar elementos radioativos. Esses elementos radioativos são minerais que naturalmente emitem radiação, só que é uma radiação diferente da que eu expliquei para vocês. É uma radiação que vem do núcleo do elemento. Então, esses elementos eles são instáveis no seu núcleo, com excesso de prótons e nêutrons. E na tentativa de se estabilizar, ele lança essas partículas e, no lançar essas partículas, emite uma energia eletromagnética conhecida como radiação gama. Essa radiação, pessoal, é mais penetrante e mais ionizante que a maioria aí dos raios-x. O raio-x você pode modular, mas no geral, radiação gama é muito mais penetrante e ionizante do que o raio-x. Bem, é interessante ressaltar que esses pesquisadores, por não saber dos malefícios, tiveram diversas complicações por conta da exposição à radiação, né? Alguns deles estão até enterrados em caixões de chumbo, porque absorveram diversas partículas radioativas. Bem, os primeiros elementos radioativos descobertos por esses cientistas foram o rádio, o cobalto, o césio e o urânio, posteriormente. Bom, deixei algumas imagens aqui mostrando os tipos de lesões que foram causadas pelo uso indevido do raio-x no momento da sua descoberta. Porque foi um frenesi. A galera começou a fazer raio-x porque era muito uma novidade. Ver os próprios ossos da mão, dos pés. Então, a galera usou e abusou, não tinha nenhum controle de exposição e futuramente começou a aparecer várias lesões e complicações devido à exposição dos raios-x. Já a exposição a raios gama era muito mais limitada porque só cientistas tinham acesso a esses materiais e não eram em abundância. Vocês podem ver algumas imagens, eles mexiam, faziam seus experimentos em tubos de ensaio contendo aí fragmentos desse elemento, não é uma rocha enorme radioativa. Bem, então, e a radioterapia, como que funciona? Bem, quem assistiu a série ou documentários referente a qualquer situação a exposição aguda à radiação, independente de ser X ou gama, é uma diminuição drástica na célula sanguínea. Então, células de defesa, que são os leucócitos, hemácias, isso se chama de pancetopenia, é a diminuição severa de todas as células sanguíneas. Isso ocorre, pessoal, porque as células têm o seu material genético dentro do núcleo e é um lugar relativamente protegido. Quando as células estão mais suscetíveis à radiação, é no momento da sua divisão celular, é o que eu estou colocando aqui no vídeo. E essas células sanguíneas, as nossas células sanguíneas estão em constante processo de divisão celular dentro da nossa medula óssea.
Então, elas são mais suscetíveis, então células que estão em processo de divisão celular estão mais suscetíveis à ação da radiação. Por isso que as pessoas expostas a doses agudas de radiação já têm uma diminuição severa do número de células sanguíneas. E por que a radiação, a exposição à radiação, aumenta a chance do indivíduo ter câncer? Bem, as células que não morrem nesse processo podem sobreviver, mas ter o seu material genético danificado. E esses erros na estrutura do DNA pode promover células que não têm controle no seu processo de divisão. Então, essas células que estão com o material genético danificado vão começar a se replicar, formando outras células com esse mesmo material e não têm controle, elas começam a se dividir de forma descontrolada. Então, a radiação, além de poder causar morte celular, ela também pode promover alterações no genoma. Então, onde entra a radioterapia? Bem, no início da descoberta das radiações, pesquisadores já começaram a imaginar o uso dela para combater células cancerígenas, porque elas estão nessa mesma situação que eu falei das células sanguíneas. Células cancerígenas estão em constante processo de divisão celular. Então a ideia era, se eu conseguir mandar um foco de radiação que atinja justamente onde estão as células cancerígenas, eu posso matá-las, eu posso destruir essa colônia de célula que está se desenvolvendo de forma desenfreada. Então foi aí que o pessoal começou a utilizar elementos radioativos para produzir aparelhos de radioterapia. Então, o primeiro aparelho desenvolvido de radioterapia foi utilizando o rádio. A segunda geração já contou com o elemento césio e a terceira geração com cobalto. E a quarta geração, que é o que a gente tem agora e que dá um sossego a mais por conta de acabar com esse risco de acidentes radiológicos, é que ao longo do tempo, pesquisadores também imaginaram o uso do raio-x para eliminar células cancerígenas. Porém, no início, não era muito frutífero, já que o raio-x, como eu falei para vocês, é menos penetrante. Porém, ao longo do tempo, desenvolveram uma estrutura que chama acelerador linear, que permite agora essa última geração de aparelhos de radioterapia serem capazes de tratar câncer usando radiação X. Qual que é a vantagem? Não tem elemento radioativo, tá, em seu interior. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, até foi difícil de encontrar essa imagem aqui mostrando um aparelho de radioterapia que contém o elemento césio. Notem que na época do acidente, esse tipo de aparelho já era considerado obsoleto, tá? Tanto na eficácia do tratamento, quanto na sua radiosegurança. Nessa época, a principal demanda por aparelhos de radioterapia pelos aparelhos de cobalto, que no seu interior, em vez de um material particulado, existia uma pastilha. Então, supondo aí algo que aconteceu com o aparelho de césio, o dano ia ser melhor, porque não era um composto particulado que poderia se espalhar, né, por várias pessoas, casas, ser respirado, né, então, ou ingerido. Bem, e essa imagem aqui, pessoal, é de um aparelho de radioterapia usando raio-x. Então, hoje em dia, já existem pouquíssimos aparelhos de radioterapia que usam cobalto. Os de césio já foram totalmente extintos. A maioria dos aparelhos que tem aqui no Brasil já são de aceleradores lineares. Então, esses aparelhos que usam tecnologia de acelerador linear emitem raio-x, então não emitem mais raio gama, ou seja, não tem material radioativo dentro deles. Então, eles são extremamente seguros na questão de acidentes radiológicos. Eles só emitem radiação quando ligados, correto? Então, se por um acaso um aparelho desse for furtado, esquecido em algum lugar, ele só vai emitir radiação se alguém ligar ele na rede elétrica, ele estiver funcional e
ele emitir raio-x. Se desmontar ele não gera nenhum risco radiológico ao ser desmontado. Então eu estou até colocando um trecho aqui do vídeo do Manual do Mundo, onde ele abriu um aparelho de raio-x. E justamente lá ele explica toda a situação, que não há nenhum risco radiológico nisso, e ele até vai mostrar ali como o que parece o tubo de raio-x é algo muito grande, né? Mas é uma estruturazinha pequena. E ele só tomou cuidado porque esse aparelho que ele abriu era um dos mais antigos e tinha ali um óleo que é tóxico. Então o único cuidado que ele teve é por conta do contato com esse óleo, mas não tem nada de risco radioativo. E foi até interessante que ele fez um último vídeo recente sobre o césio, onde ele teve que voltar a explicar sobre isso, porque muita gente questionou que ele tinha aberto um aparelho de raio-x e será que não poderia ter causado um risco radiológico? Então ele volta e explica que ele abriu um aparelho de raio-x e não um aparelho de radioterapia antigo que continha elemento radioativo. Então, voltando ao vídeo do antropólogo Jorge Cordeiro, um dos erros que é comum, eu já expliquei aqui, a diferença de raio-x e de raios gama e também da aplicação. O que são aquelas cápsulas que estavam na notícia que ele colocou no vídeo? Então, eu sou da área da saúde, mas eu já tinha ideia que radiações eram utilizadas também na mineração, na geologia, para identificar elementos diferentes que estão ali no solo. O que a gente está vendo ali são equipamentos chamados de medidores de densidade. E, por incrível que pareça, o que chama a atenção é que dentro deles há material radioativo igual ao material radioativo que tinha no acidente de Goiânia. Essa situação, pessoal, ocorreu em 2023, onde 2 desses medidores foram furtados. Estou colocando aqui nas imagens algumas dessas matérias onde obtive essas informações. Temos aqui do Correio Brasiliense, do portal O Tempo, do site Brasil Mineral. Então, a maioria das notícias que vocês vão encontrar é de 7 de julho de 2023. Porém, nessas notícias informam que o furto ocorreu no dia 29 de junho de 2023 e que a Polícia Civil já estava investigando e tentando localizar para onde foram esses medidores contendo césio 137. Bem, eu vou deixar o link dessas notícias aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas fazendo uma síntese de tudo, então o que eu concluí de todas essas matérias que eu vi é que realmente foram furtados esses equipamentos que são utilizados como medidores, que no seu núcleo tem material radioativo, o mesmo do acidente de Goiânia. As notas informam que esse material teria uma capacidade radiológica menor do que o do acidente de Goiânia, porém todas as autoridades estavam engajadas na busca. A própria CENEM também emitiu nota e um parecer que estava colaborando e ajudando no processo da investigação desse furto. E o que dá para ver nessas notícias é que o material teria sido encontrado em São Paulo, em um local que faz venda de materiais para reciclagem. Então, realmente, pessoal, o que dá para entender nessa situação é que houve sim um novo risco de um acidente radiológico com o mesmo elemento, com césio 137, por conta, dessa vez, não de um equipamento de radioterapia, mas sim um equipamento que é utilizado na mineração. Então, dessa vez, poderia ter ocorrido novamente um acidente com esse mesmo elemento, mas não por ter aberto uma cápsula de um aparelho de radioterapia antigo, e sim, dessa vez, por conta de um aparelho que é conhecido como medidor de densidade. Contudo, apesar da preocupação gerada pelo furto, tudo indica que esses equipamentos não foram violados, não expondo o seu material radioativo. Porém, isso mostra um novo alerta para o CENEM e para a empresa que detém esse tipo de equipamento, o risco radiológico que está envolvido
na guarda, na manutenção e na responsabilidade de ter ali no estoque um tipo de equipamento que, caindo em mãos de pessoas que não têm o conhecimento, podem ocasionar um novo acidente radiológico. O que eu acho incrível da situação é que eu acabei descobrindo isso por conta do vídeo desse antropólogo. Porém, eu não vi essa situação em 2023 sendo divulgada, apesar dessa informação estar disponível, qualquer um poder acessar, não vi nenhum outro canal falando sobre esse incidente, que, por mais que gerou bastante preocupação na época, acabou que não foi amplamente divulgado. Então, eu acho que esse é o primeiro canal que está abordando assim, de forma mais direta essa situação que ocorreu em 2023. Então, por conta da série da Netflix, voltou toda essa discussão e preocupação sobre acidentes radiológicos. Então é isso, pessoal. Agradeço muito quem ficou por aqui. Não deixe de dar like, de comentar e, principalmente, pessoal, se inscreva no canal. Isso aqui vai ajudar bastante. Então, eu sou o professor Evaristo. O meu canal tem foco em ciências forenses e esse assunto está totalmente dentro porque está relacionado com o risco de lesões corporais, com o risco de causar morte, com o risco de contaminação ambiental, e tudo isso é estudado em ciências forenses. Então agradeço mesmo, dar essa força aqui para o canal, para esse projeto ser fortalecido. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo.